Paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes aqui? Graças a Deus por mais um dia, pode se assentar. Eu creio que você me respondeu essa pergunta com muita verdade, mas também creio que se há alguém triste aqui, talvez escondido, Deus tem vida para nós hoje, amém? Amém? Quero que você abra sua Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 19. Capítulo 19, o versículo 20, mas podemos ler também o 19, 20 e 21. Colocaram aqui, valeu. O texto, Antigo Testamento, vai nos dizer assim, versículo 19, do capítulo 19. Assim, ele partiu dali, ele aqui, Elias, e encontrou Eliseu, o filho de Safate, que estava arando, trabalhando, com 12 juntas de bois diante dele, estando ele com a 12ª. Então Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. Algumas versões vai dizer a sua capa. Lançou a sua capa sobre Eliseu. Versículo 20. Então, aqui digo nas minhas palavras, Elias jogando a capa em Eliseu, este homem Eliseu deixou os bois e correu então atrás de Elias e disse: rogo-te que me deixes beijar o meu pai e a minha mãe, então depois te seguirei. E disse-lhe: volte novamente, porquanto o que tenho feito a ti, ou seja, pode voltar, vai, faça o que tem que fazer. Versículo 21, então ele retorna novamente, tomou uma junta de bois e a matou, e ferveu a sua carne com os instrumentos dos bois, e deu ao povo, e eles comeram. Então ele se levantou, foi atrás de Elias, e ministrou a ele, e algumas versões vai dizer que ele seguiu Elias, que ele não só seguiu, mas ele serviu a Elias. Essa tradução que temos aqui na tela, Almeida corrigida, a minha versão King James, um pouco mais antiga, mas essa versão fica muito claro, que esse homem se levanta e segue Elias, e o texto não termina aí, o texto ainda diz que não só seguiu, mas o serviu. Curve sua cabeça, peça para que Deus fale contigo, como já está falando desde o início. Pai, essa é a tua palavra, e eu creio nela de forma completa. Muito obrigado, Pai, muito obrigado pelo privilégio, a oportunidade de estarmos aqui e ouvirmos a tua voz. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos transforme, nos molde, que o Senhor mexa onde tiver que mexer, para que haja libertação no teu povo, para que haja cura no meio do teu povo. Nós estamos aqui e desejamos ouvir a tua voz. Muito obrigado por este tempo, Pai. Amém. Irmãos, colocaram água para mim não hoje, ó. Tô mal na fita, então não?
Obrigado, Marcos. Valeu. Isso. Quem precisar de água, menos dinheiro, levanta a mão. Tem água ali, tem copo. Fique tranquilo. Bom, lemos aqui 1 Reis, capítulo 19, onde acredito eu que a maioria dos cristãos conhece a história de Elias e Eliseu. E como a gente aqui do Tabernáculo de Oração já temos dito em diversas vezes que um pastor soube aqui, ou um líder, de que Deus ele não, obviamente, eu acredito muito nisso, Deus é um Deus de milagres, é um Deus de novas coisas, obviamente, mas essa palavra nos dá luz a algo que talvez nós já sabemos, e talvez ao ouvirmos, pensamos, eu já sei, eu já ouvi. E talvez mediante a esse pensamento começamos a menosprezar o que Deus pode fazer. Por quê? Porque eu já sei, porque eu já ouvi. Mas eu creio que mesmo eu e você que sabemos e já conhecemos talvez a história de Elias, de Eliseu, eu creio que Deus tem muito a nos falar nessa noite, amém? Eu creio muito nisso, muito. Então fique atento ao que o Espírito Santo vai soprando ao teu coração. Nós lemos aqui um texto que nos conta o chamado de um homem chamado Eliseu, onde um outro homem, Elias, o texto vai dizer que ele passa por esse homem que está trabalhando, ele joga a sua capa, ele lança a sua capa nesse homem, simbolizando ali, naquela época, naquele momento, um chamado. Ei, foi você que eu escolhi, foi você que eu chamei. Então ele chama esse homem, e o texto vai dizer que esse homem começa a seguir Elias, que esse homem Eliseu apressadamente começa então a estar com esse homem, ou deseja estar com ele, sem perguntar alguma coisa, ou sem reivindicar algo, pelo menos para com esse homem. Ele faz alguns pedidos, mas não é nada em relação a esse homem. Então, ele chama Eliseu, e Eliseu diz para ele: eu posso voltar para minha casa? O texto vai dizer: eu posso me despedir dos meus pais? Então, com a permissão de Elias, Eliseu, ele volta para casa. Eu não sei se vocês perceberam, mas na minha versão não menciona, pastor, não menciona em nenhum momento que Eliseu se despediu dos pais dele. Na minha versão, isso não quer dizer que ele não o fez. Na minha versão o texto vai dizer e vai mencionar que ele volta e ele já começa a queimar os bois. Mas isso não quer dizer que ele não se despediu dos seus pais. Ele volta, ele se despede dos seus pais, e como o texto também diz, ele mata os bois e dá ali então, daquela morte, ele prepara ali o que eu poderia contextualizar para nós, um churrasco, faz ali uma boa comida e dá para o povo comer. Mas o texto no original vai dizer que não é só o matar o animal. O texto no original, no hebraico original, vai dizer que ele sacrificou. E eu queria que vocês guardassem essa palavra. Ele sacrifica algo que era precioso para ele, algo que era realmente precioso, e dá de comer aquelas pessoas que estão ali. E nesse texto que nós lemos, perceba, nós lemos 3 versículos, irmãos, 3 versículos. Eu te convido a ler a história, chegar em casa ou amanhã, separe um tempo para isso. Nós lemos aqui 3 versículos,
E nós podemos encontrar lições preciosas para a nossa caminhada atual, para a nossa caminhada cristã na atualidade. Pontos que nós até mesmo podemos passar despercebidos ou até mesmo desprezamos, porque existem aqueles que são cristãos, mas pega aquilo que só é bom, né? Que é válido para ele. Eu não sei se você conhece pessoas assim, mas existem no meio cristão aqueles que só pega aquilo que é, não, eu quero só isso aqui. Orar? Não, eu quero só. Então pode ser que nós podemos até ler esse texto, mas passamos em algum momento sem perceber e desprezamos até. E aqui nós vamos encontrar pontos muito importantes, onde vemos um homem, como eu já disse, chamado Eliseu, que dá testemunho até mesmo dos últimos dias, dos últimos anos de vida de Elias. Um homem que foi chamado. Ele não só acompanha, como eu repeti aqui, ele não só acompanhou Elias, mas o texto vai dizer que ele serviu. E aqui existe uma diferença enorme, irmãos, uma diferença enorme nesse contexto, porque muitas vezes a gente pode até acompanhar Jesus, mas não servi-lo. Muitas vezes a gente pode até estar no mesmo ambiente que Cristo, até acompanhamos a multidão, mas não servimos. E olha que lição nós encontramos aqui: um homem que foi chamado, mas não só acompanha Elias, mas serviu. Não só estava onde ele estava, mas o que precisava fazer, ele fazia. E muitas vezes nós podemos até estar dentro da igreja, mas só estamos. E o que precisar fazer, nós não estamos fazendo. Porque nós só estamos acompanhando, mas nós não estamos servindo. E aqui é uma lição muito preciosa, de que esse homem nos ensina, que não basta só acompanhar, não basta só estar no mesmo lugar, não basta só dizer, eu estou aqui. Também devemos servir. Também devemos pôr a mão na massa. O que for pedido a fazer, eu vou fazer. Então, comece a entender o que Deus está falando comigo e com você nessa noite. Um homem que foi chamado. Podemos ver aqui um homem desprendido, alguém que não tinha o seu coração nas coisas. E volto a dizer, muitas vezes podemos estar no mesmo ambiente que Jesus, o dono da vida, o Deus encarnado, mas muitas das vezes o nosso coração pode não estar nele, mas o nosso coração pode estar nas coisas, e num chamado dele, nós não vamos, porque o nosso coração está nas coisas. Mas esse homem vai nos ensinar que ao chamado de um homem, da parte de Deus, ele nos ensina que o seu coração não está nas coisas, que o seu coração não está em nada terreno, que agora ele começa a se mover a partir de um chamado, a partir de uma voz que o chamou. Esse homem, e obviamente inspirado pelo Espírito Santo, e eu creio nisso, que a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo, nos ensina a não termos o nosso coração na terra, a não termos o nosso coração nas coisas, nos bens, e não só nos bens, até mesmo apoiados em pessoas, em hierarquias humanas. E diante disso, um fator, após esse chamado, salta os nossos olhos, que é a fé de Eliseu. E aí você pode, mas ué, o texto não está mencionando, e Eliseu teve fé em Elias. O texto não está dizendo, e então, movido por uma fé imensa, Eliseu vai com Elias. O texto diz isso? Não, o texto não diz. Mas algo salta aos nossos olhos ao lermos essa história, ao lermos esse texto. Perceba que ele não questiona em nada aquele homem. Ele não diz,
Você está me chamando? Mas olha, eu tenho que ir como? Qual a roupa que eu devo usar? Em nada. A partir do chamado de Elias, a partir da voz, ou não só da voz, mas a partir daquilo que simbolizava o chamado, que era lançar a sua capa naquele homem, agora o entendimento dele, a crença dele, o que ele acreditava, estava baseado no chamado que ele teve. Então, ou seja, tudo que aquele homem fez, que nós lemos aqui, se desligar dos seus pais, queimar o seu trabalho, os seus instrumentos de trabalho, agora estava pautado numa crença que estava sob um chamado. Então, ou seja, eu creio no chamado, e agora a minha vida, as minhas decisões se movem a partir desse chamado. A fé desse homem estava baseada num chamado. Uma fé tamanha que o fez se desligar da sua casa. Meu irmão, eu não sei você. Hoje eu sou casado, 6 anos de casado vou fazer. E para mim me desligar da minha mãe, fui criado só com ela, foi muito difícil. E até hoje, quando eu e minha esposa a gente vai para a casa dela, no tchau, meu coração já aperta. Agora imagina aquele homem. Hoje eu tenho a possibilidade de fazer uma chamada de vídeo com a minha mãe. Eu consigo estar, obviamente não fisicamente, mas consigo estar no mesmo lugar talvez, conectado. Mas imagina aquele homem, a partir de um chamado ele se desligou. Ele não tinha pombo correio, ele não tinha como falar com seus pais. E eu estou falando isso porque família é muito importante, amém? Paternidade, maternidade, quando se liga, quando está ligado a essas coisas, a relação materna, paterna, é algo muito profundo, é algo muito sentimental, é algo que nos... Ou seja, o que eu estou querendo dizer será que foi fácil para esse homem se despedir dos seus pais? Será que foi simples para ele? Olha, eu posso ir ali dar tchau para os meus pais? Mas o que fez esse homem tomar uma atitude dessa? Um chamado. O que fez esse homem tomar uma atitude dessa? Se desligar da sua família. O que fez esse homem, vamos agora até mesmo não para algo mais profundo que família, mas para o lado financeiro. O que fez esse homem se desligar dos seus materiais de trabalho? O que fez esse homem se desligar daquilo que te dava dinheiro? Vocês estão entendendo? Ele estava movido por um chamado. A sua fé agora estava baseada no chamado. Ele sabia que aquele homem era da parte de Deus. E ele tinha uma fé tamanha que se desliga. Se desliga daquilo que te levava ao passado. Se desligava daquilo que podia te levar ao passado. Visando agora somente o presente, agir no presente e viver o futuro. E isso aqui é muito importante. Porque assim como eu disse, queimar as carroças, matar os bois, até mesmo num senso de gratidão àquele povo, dar de comer àquele povo, se despedir dos seus pais. Talvez eu não sei mais quando vou vê-los, eu não sei se amanhã eles vão ter vida, eu não sei se eu consigo falar com eles daqui 2 ou 3 semanas, eu não sei mais, eu não sei. Se desligar é muito profundo, irmãos, é muito profundo. Ele precisou abandonar. Ele precisava abandonar, porque imagina, na primeira treta que ele tivesse com Elias, e a gente sabe que ser humano no mesmo ambiente que outro ser humano é difícil, não é fácil. Imagina na primeira briga que ele tivesse com Elias, o que ele ia falar?
quer saber? Eu vou voltar para o meu lugar de trabalho. Quer saber? Eu vou voltar para os meus bois, eu vou voltar para aquilo que me dava um sustento financeiro. Eu não sei nem o que eu vou comer aqui. Eu briguei com esse homem, ou seja, não se desligando daquilo que o ligava ao passado, ele tinha para onde voltar, ele tinha como voltar, ele tinha o porquê voltar, mas não, ele se desliga totalmente, para que não tivesse volta, para que não existisse volta. E o porquê essa história, movida pelo Espírito Santo, para nós hoje, ela é tão importante, ela é tão urgente para os nossos dias. Por quê? Porque sempre corremos o risco, diante de qualquer frustração, diante de qualquer coisa que dê errado, diante de qualquer pingo no i que não exista, diante de qualquer dificuldade, se nós não entendermos que estamos baseados a partir de um chamado, pode acontecer o que for, se nós não nos desligarmos, toda e qualquer frustração, decepção, a gente vai olhar e vai dizer: eu vou voltar, eu tenho para onde ir. O quê? Eu entrei para a igreja, eu vou para o encontro de casais, eu vou para o encontro de homens, como assim? Deus não agiu ainda na minha vida, algo não aconteceu, mas espera aí, eu tenho coisas ligadas ao meu passado, então já que Ele não fez, eu vou voltar. Sempre nós podemos correr o risco diante das frustrações e das dificuldades, sempre corremos o risco de voltar às velhas práticas. Mas esse homem nos ensina, meus irmãos, e como eu quero que você entenda isso, como eu quero que você que entrou aqui nessa noite entenda isso. Esse homem nos ensina que a partir de um chamado, ele nos ensina que devemos abrir mão de tudo. A partir de um chamado, devemos abrir mão de tudo, aquilo que pode me ligar à minha velha vida, de tudo aquilo que pode me ligar às minhas velhas práticas. Por quê? Porque agora, a partir de um chamado, a minha fé, a minha crença, o que eu acredito está baseado agora, no que Ele me tem agora, e o que Ele tem para mim agora é um chamado, o que Ele tem para mim agora é uma escolha. Ele me escolheu, Ele me chamou, e eu vou caminhar com Ele, então eu não posso me ligar a nada do passado. Então o que eu preciso fazer? Me desligar. Então eu vou queimar. Eu não sei se você está conseguindo entender o que o Espírito Santo está falando aos nossos corações. Vou ser mais claro. Existem pessoas aqui nessa noite, assim como eu um dia, que sabia que Jesus tinha um chamado na minha vida, que sabia que Cristo tinha me chamado, mas eu ainda estava ligado ao passado, mas eu ainda estava ligado a coisas que me levavam ao passado. Mas a voz de Cristo, o chamado de Cristo, implica presente e futuro. Passado ficou para trás. Eu não sei se você está conseguindo entender. Esse homem nos ensina que nós precisamos nos desligar e abrir mão de tudo por esse chamado. Abrir mão de tudo. Porque tudo aquilo podia ser uma ponte que o ligasse. Sabe, enquanto eu estudava essa tarde e orava, esse texto vinha ao meu coração, e Deus falava ao meu coração: ainda existem pessoas, até mesmo dentro da comunidade, que se dizem fazer parte do cristianismo, que se dizem fazer parte do reino de Deus, que tem seu corpo no presente, mas seu coração está no passado.
Tem pessoas que levantam suas mãos para cantar, ou até mesmo pessoas que nunca ouviram falar sobre mim, mas não conseguem entender que estão com seu corpo no presente, mas o seu coração está lá no passado. E esse homem vai nos ensinar que o passado tem que ficar para trás. Então, mediante esse texto, cabe uma pergunta para nós. Cabe uma pergunta para mim e para você. Cabe uma pergunta que você deve se fazer e deve responder essa pergunta. Cabe uma pergunta para nós nessa noite. Será que eu tenho meu coração no passado? Será que eu ainda estou ligado ao passado? Será que mesmo diante de tantos cultos, diante de tanta palavra, diante de tantas liberações de Deus, ainda assim o meu coração está preso no passado? Deus está me chamando para o novo, Deus está me chamando para viver algo novo, Deus está me chamando para servi-lo, Deus está me chamando para Ele, para ser servo, para ser filho, e o meu coração está no passado. Responda essa pergunta para você. Sabe? Andando como se tivesse 70% da vida no passado e 30% no presente. Mas não, a vida com Cristo é 100%. Não é meio a meio, não é 50-50, não é 20 aqui e 20, não. A vida com Cristo é se lançar para o que Ele tem hoje e futuro, 100%. Eliseu sabia o que ele ia ter futuramente? Os pastores que estão aqui e sabem até muito mais do que eu, são mais sábios do que eu. Eliseu sabia o que ele ia ter futuramente? Eliseu sabia que roupa vestiria futuramente? Eliseu sabia o que ele comeria futuramente? Ele não sabia, ele foi movido. E a vida cristã é assim, meus irmãos. A vida cristã é movida por fé. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não sei se vou ter, mas eu creio. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu creio. Eu não sei, mas eu creio. Como você crê? Eu também não posso explicar, mas é algo que surge e emerge dentro de mim. Por quê? Porque fé é dom de Deus, não é dom do homem. Então eu creio. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu creio. Eu não sei o que vai acontecer daqui a um mês, mas eu creio. E essa crença deve estar depositada em Jesus 100%. Não é 20, Mário. Não é 30. Não é 10, pastor. Não, eu creio se... Olha, eu creio se isso acontecer, eu creio. Não, eu creio. Por que você crê? Porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no Deus verdadeiro. Eu creio, essa é a fé. A fé é o firme fundamento. Ela é aquilo que nós não vemos, é aquilo que meu olho não enxerga, mas no profundo do meu coração eu vejo. E isso, esse dom de Deus, que é a fé, dada aos homens, por sua graça, não nos deixa ligados ao passado, nos deixa desligados do passado, porque em Cristo tudo se fez novo. E eu não sei se você ainda não conseguiu entender o que Deus está falando com você, meu irmão. E eu vou ser mais claro. Deus está falando com você nessa noite. Eu te chamei para viver uma nova vida de fé em fé, e quero e desejo que você se desligue do seu passado, se desligue da velha vida, se desligue das velhas práticas, porque é isso que te impede de viver comigo, é isso que te impede de viver me servindo, porque o homem Eliseu não só seguia Elias, ele seguia e servia, porque as coisas ficaram para trás, então agora ele só podia servir a um homem, e nós hoje temos
temos a Cristo Jesus em nossas vidas, para nós olharmos para Ele e dizer: eu não só te acompanho, mas eu te sirvo, eu te honro, eu me lanço. Talvez você que está aqui é cristão há, sei lá, 10, 15 anos, mas ainda está vivendo com o coração no passado e o corpo está aqui no presente. Deixa eu te dar um conselho, e um conselho da parte de Deus, assim como a palavra nos diz: pare de enganar você mesmo, pare de enganar a si próprio, pare de se enganar. Nós agora vivemos a partir de uma boa notícia, e a boa notícia não é que eu tenho um emprego, a boa notícia não é que eu tenho um carro, a boa notícia não é que eu tenho uma casa nova, a boa notícia não é que a minha aposentadoria está segura. A boa notícia é que o meu Deus, Ele encarnou em Cristo Jesus. Ele morreu na cruz, Ele derramou sangue vertido na cruz, graça de Deus. E não só isso, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a boa notícia. Remindo o homem, ou seja, remindo, trazendo de volta, comprando de volta para Ele. Ele nos comprou, Ele te comprou, meu irmão. Ele está te chamando para uma nova vida. Hoje Ele está falando ao teu coração: se desligue daquilo que ficou no passado, se desligue hoje daquilo que ficou lá atrás. Eu tenho um novo caminho para você, eu tenho uma nova vida para você. Esse é o Evangelho, essa é a boa notícia. E agora nos movemos a partir desse chamado. Assim como esse homem se movia a partir de um chamado, a sua crença estava depositada nesse chamado. Nós hoje devemos viver depositando a nossa fé, a nossa crença a partir desse chamado. Qual chamado? Ei, eu vos chamei, eu vos escolhi, eu te fiz povo, nação santa, raça eleita. Será que você pode dar um glória a Deus aí para me ajudar? Meu Deus, é isso que move meu coração. Eu não estou aqui querendo dizer que você não pode. Ai, caramba, Vini, então quer dizer que eu não posso ter saudade, sei lá, poxa, saudade do meu avô, saudade da minha vovó. Tanta saudade, bolinho de chuva que ela fazia, ou não fazia também, ou era só umas piaba. Não estou dizendo isso, mas existem coisas que nos prendem espiritualmente, emocionalmente, que nos impedem de viver o chamado que Jesus tem nas nossas vidas, que nos impedem de viver 100% a Ele. Volto a dizer, pare de viver 30% domingo, segunda é os meus 70, terça é os meus 70, aí volta domingo 30, aí vem dar o dízimo. Por favor, meus irmãos, você que está me ouvindo pela internet, pelo amor e graça de Deus, escute o que o Espírito Santo está nos dizendo nessa noite. A vida com Cristo é 100% Ele, é uma entrega total, não é uma entrega de acompanhamento só, não, é uma entrega de onde Ele está, eu estou, e o que Ele precisa que eu faça, eu faço. Se Ele precisar que eu largue, eu largo, ou seja, eu acompanho e também sirvo. Deus está falando com você nessa noite. Nós só podemos fazer algo olhando para frente. Nós só podemos fazer algo com os nossos olhos fixados em Cristo. Nós só podemos fazer algo com os nossos olhos fixos em Jesus. Porque se nós
desviarmos os nossos olhos para algo ou para alguma coisa, tudo cai. Ele é a base, Ele é o centro, Ele é a essência. Esse homem queima tudo, segue Elias até o fim. A história vai dizer que o seguindo até o fim, ele recebe porção dobrada. Ele foi até o fim. Sabe o que é para mim receber a porção dobrada? Sabe o que tem que ser para nós aqui? O que é receber a porção dobrada? Eu não estou aqui menosprezando milagres, curas, sinais, não é isso. Mas sabe o que tem que ser para nós? O que deve nos mover? Saber que nós teremos uma unção dobrada, ou até mesmo um poder supremo. É chegar diante de Cristo e Ele nos dizer: entre para a alegria eterna, porque eu vos conheço. Entre para o gozo eterno, porque eu vos conheço. Porque a sua vida era minha, porque a sua vida foi depositada em mim 100%. E aí você pode dizer: mas Vini, esse é um culto de cura e libertação. Sim, o que eu estou aqui ministrando é a palavra de um Deus que cura e liberta. Ou seja, Ele nos desliga do passado para uma nova vida. Ele nos desliga aquilo que nos faz mal no passado para uma nova vida. Uma vida de fé em fé, uma vida de glória em glória, uma vida de transformação em transformação. Como não é cura e libertação isso? Hoje, nessa noite, e você pode ser obreiro, você pode, meu irmão, você pode ser com quantos anos for, mas hoje, nessa noite, Deus, através de Jesus, e a Bíblia afirma que Jesus era Deus, nós podemos ler que Ele era a expressão máxima de Deus. Colossenses vai nos dizer isso. Então, partindo disso, Deus, através de Jesus, está nos chamando hoje. Está chamando a mim, Tiago, Adalécio, você que está nos ouvindo pela internet, Du, Rosinha, está nos chamando. Ele está nos chamando. Deva, Ele está nos chamando, Mari. Ele tem um chamado para nós, igreja. Ele está nos chamando. Ele está nos escolhendo. Ele nos escolheu, Ele nos chamou pelo nome. E aí, qual é a nossa posição agora a partir de uma intervenção, uma ação divina? Perceba, é uma escolha dele, não é nós quem escolhemos, Ele nos escolheu. Eu amo saber disso, eu amo saber que foi Ele quem me viu, assim como aquele homem chamado Zaqueu, foi Ele. Zaqueu pensou que estava, eu vou surpreender Jesus, não, mas Jesus viu Zaqueu. Jesus está nos chamando. Jesus tem um chamado para a nossa vida. E sabendo disso, nós devemos agora queimar tudo aquilo que nos liga ao passado. E aí eu vou ser mais claro. Talvez você entrou aqui nessa noite e uma vida promíscua, embargada na pornografia, te liga ao passado. Talvez você entrou aqui nessa noite em uma vida que talvez não pode ser nem até muito distante, mas próxima, aonde você não conseguiu liberar perdão, aonde você não conseguiu expressar amor, ou até mesmo está como muitos dentro da igreja: que saudade de tal tempo. Que saudade daquele. Lá Deus falava. Lembro-me bem. Ele agia lá. Jesus está nos chamando. E devemos então desligar tudo aquilo que nos liga ao passado. Uma das coisas também que, para encerrar, que o texto bíblico vai dizer é que se não bastasse se desligar de sua família, se não bastasse
queimar seus instrumentos de trabalho. Se não bastasse isso, o texto bíblico vai dizer que esse homem, Eliseu, foi fiel a Elias até o último dia de sua vida. E aí também aqui cabe uma pergunta para nós. A partir do chamado de Deus sobre nossas vidas, eu e você temos sido fiel? Eu e você temos estado fiel? Somos fiéis a Deus? Se pergunte, responda isso. Você tem sido fiel a Deus? Porque volto a dizer, não basta estar no mesmo ambiente. Não basta dizer que está no mesmo ambiente, se não formos fiéis a Ele. Se não servirmos até o fim. Até o fim. Até o fim. Vai doer até o fim. Eliseu, chuva até o fim. Pressão até o fim. Posso ser esmagado até o fim. Até o fim. Que a partir do chamado de Cristo para as nossas vidas, nós possamos verdadeiramente segui-los. E aí eu encerro com um texto que está em 2 Coríntios 5,17. Um texto também muito conhecido. O texto vai dizer assim: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. Portanto, se algum homem está em Cristo, se algum homem foi chamado por Cristo, se algum homem ouviu de Cristo a sua voz, se algum homem ouviu de Cristo o seu nome, ele é uma nova criatura. As coisas velhas, aquilo que me liga ao passado, são passados, já foi, acabou. Eis que todas as coisas são novas. Eis que tudo se fez novo. Então o que Ele está dizendo para nós nessa noite? Eu quero fazer sobre a tua vida tudo novo, tudo de novo. E aí você fala, eu já estou na igreja, já sou anos de cristão, mas a sua vida está ligada ainda ao passado, o seu coração está no passado e te interrompe de servir a Jesus, te interrompe de servir a Jesus, te interrompe de servir a Jesus, aonde quer que seja, no emprego, na faculdade, na família, não importa onde seja, seu coração está no passado, mas o texto bíblico está dizendo que aquele que está em Cristo é nova criatura, e tudo do passado ficou para trás, são coisas velhas, não vale para mim, eu não quero mais. Se eu bebia, não bebo mais, eu me desligo. Se eu fumava, se eu era um viciado, não quero mais. Se eu era um pornográfico, se eu entrava em site, eu não entro mais. Se eu desrespeitava, não desrespeito mais. Se eu não, agora não eu menosprezo o ser humano, não, agora eu amo o ser humano, porque em Cristo tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Meus irmãos, esse texto é importante. Ele preenche meu coração. Eu não sei se preenche o seu. E não porque Ele não tem todo o poder, mas porque eu não estou no seu profundo e eu não te conheço. Conheço malha, minha esposa. Mas o meu desejo é que você possa abrir o seu coração mediante o que o Espírito Santo falou nessa noite. O meu desejo, e eu não preciso que você saia, me perdoe, babando ou até mesmo pulando, ou a minha oração
é que Jesus fale ao teu coração. É que saindo daqui haja serviço, haja prática. Por quê? Porque um homem me chamou, porque Jesus me chamou, porque Jesus me escolheu, porque Jesus me ama, porque Ele me chamou pelo nome, porque Ele me escolheu, Ele me escolheu, Ele me escolheu. E a Bíblia vai dizer que Jesus nos escolheu, Deus nos amou enquanto éramos inimigos, não enquanto éramos amigos. E agora, sendo filhos, Ele tem nova vida para mim e para você, Ele tem novo caminho para mim e para você. Tudo ficou para trás, tudo deve ficar para trás. Eu quero e desejo que a nossa vida cristã seja pautada 100% em Jesus, uma fé tremenda nele. Se coloque de pé. Nós cantamos aqui no início. E não só cantamos, mas o pastor Rogério leu um texto excelente. Excelente. Onde um homem demonstra que não era digno. Um homem demonstra gratidão. Porque o novo se fez e as coisas velhas se passaram. E agora, em meio à gratidão, o que eu faço? Eu me lanço, eu me afogo nesse Deus, eu me afogo nesse amor, eu me lanço 100%. O Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração. Ele te ama, Ele te deseja, e Ele te chamou. E tudo que te liga ao passado, Ele quer desligar, Ele quer encerrar. Porque em Cristo tudo se fez novo. Feche seus olhos. O Espírito Santo está falando aqui, eu sinto que Ele está falando ao coração. Tem pessoas aqui que estão entendendo já, que estão ouvindo a voz do Espírito Santo. Qual é a nossa posição agora? De nos arrependermos, de nos lançarmos para Ele, de dizer: eu não quero mais a velha vida, eu não quero mais a antiga prática, eu não quero mais aquilo que me liga ao passado. Eu quero caminhar a partir do Teu chamado, eu quero caminhar a partir da Tua voz. Eu quero, me liberta, me cura, me sara. Fale com Ele nesse momento. Fale com Ele nesse momento. Nós iremos orar aqui, o pastor Daniel irá orar, mas fale com Ele, continue falando, continue com seus olhos fechados. Eu creio que o Senhor está curando seu coração, curando a sua vida. Eu creio que Ele está te desligando, Ele está te chamando, e coisas que ficaram para trás, vão ficar para trás. Não vão ficar mais sobre tua vida, não vão mais fazer peso sobre tua vida. Não pare de orar, ore ao Senhor. Glória a Deus. Vem cá, obreiros, aqui na frente aqui. Eu percebi que este tema, ele é um tema pessoal para mim e para você. Porque está escrito assim: queimando as pontes que me liga ao passado. Ou seja, é para cada um de vocês. Sabe por que tem muitas pessoas que não conseguem dar um passo, às vezes dá um passo para frente e 10 para trás? Porque estão ligados ao passado. Sim, eu sei que tem pessoas que têm traumas. Muitas vezes tem pessoas que no momento do nervosismo, a pessoa, ela discute com o marido, ou com a esposa, ou com alguém, e começa a desenterrar defunto, coisa lá do passado. Não tem como vencer.
Nós oramos aqui, muitas vezes pode manifestar uma entidade no corpo da pessoa, a gente expulsar. O nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer fazer uma transformação na minha vida, na tua vida. Mas depende de você, depende de mim. Quem está me tendo, diga amém. Por isso que o Senhor Jesus falou assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando o Vinícius estava trazendo a mensagem, eu lembrei das pregações do pastor Paulo. O pastor Paulo sempre, ele tem mencionado dizendo o seguinte, que o segredo não está no início nem no meio, está onde? Está onde? No fim. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Obreiro, estende as mãos em direção a estas fotos, a esta chave. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, entramos diante da Tua presença, meu Deus, desde já, agradecendo a Ti, Senhor, pelo que o Senhor fez e ainda o Senhor há de fazer, Senhor. Nós temos mais a oração da fé. Meu Deus, eu sei que tem pessoas aqui, meu Pai, que já tentaram perdoar, mas não conseguiram, Senhor. É por isso que nós precisamos da Tua ajuda. Precisamos do Teu Santo Espírito, Senhor, para que venha dar força para este homem, para esta mulher, para que venha quebrar as pontes, Senhor, que liga ao passado. A Tua palavra em Romanos capítulo 8, o primeiro versículo, diz: portanto agora, nenhuma condenação há, agora, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Dá força para esse homem, para esta mulher, meu Deus. Pai, estendemos as mãos em direção a essas fotos, Senhor. Oh, Pai, toca na vida deste casal, por misericórdia, Senhor. Na vida desta filha, no condutor deste veículo, Senhor. Meu Deus, por misericórdia, que o Senhor venha arrancar, Senhor, tudo que está dentro da mente, do coração, Senhor, de cada pessoa, coisa do passado, Senhor. Por misericórdia, só o Senhor, através do Teu Santo Espírito, que tem o poder, Senhor. Portanto, Senhor, guarda o condutor desse veículo, abençoa esta família, meu Deus. Agora nós vamos fazer a oração da fé. Apaga essas luzes em cima. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Efésios capítulo 6, versículo 12. É a palavra de Deus que diz assim: porque a nossa luta, ela não é contra a carne. Não é contra pessoas. É contra as potestades que vivem no ar. Pastor, não quero ouvir falar em demônio não. Mas tem pessoas que estão com a vida, desculpa da palavra, a vida lascada, porque tem entidades malignas que está agindo na vida da pessoa. Muitas vezes não está agindo no corpo da pessoa, mas muitas vezes está nos negócios, está em alguém da família. Então, se é luta, nós vamos fazer a oração da fé. E eu creio em nome do Senhor Jesus, que Deus, Ele vai manifestar o poder. Aquela pessoa que entrou aqui doente vai sair daqui curada. Aquela pessoa que entrou aqui pesada vai sair leve, porque aqui está a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Canta comigo assim: eu vim buscar minha libertação. Somente Deus tem poder para dar. Só Jesus, só Jesus que nos satisfaz a libertação. Jesus vai me dar. Pai, quero pedir ao Senhor mais uma vez, toca nas mãos desses obreiros, Senhor, dessas obreiras. Senhor, agora eles não vão colocar as mãos na cabeça de ninguém, mas eles vão começar a andar nesse corredor. Pode começar a andar. Pai, que o Senhor derrama a tua unção, meu Deus. Meu Deus, se porventura tiver alguém aqui nesta noite, Senhor, se tiver alguém que foi vítima de um trabalho
de macumbaria, de um trabalho de magia negra. Se tiver alguém aqui nesta noite que não consegue dormir, se tiver alguém aqui que ouve voz, que vê vultos, meu Deus, manifesta, Senhor, o teu poder aqui, meu Pai. Meu Deus, em um nome do teu Filho Jesus. Se porventura tiver uma entidade maligna, se tiver um demônio opressor que tenha atingido a vida deste homem, desta mulher, vai largando esse corpo agora, vai, em o nome do Senhor Jesus. Espírito maldito, se você estiver aí, pode dar o seu grito de derrota. Sai daí agora, todas as entidades malignas, toda pombagira maligna, sai daí agora, tranca a rua, enxuta a sete encruzas. É você, demônios, opressores, é você que tem atormentado a vida deste homem, você tem atormentado a vida desta mulher. Sai daí agora, demônio, eu te dou a ordem em o nome do Senhor Jesus. Sai da mente deste homem, sai da mente desta mulher. É você, demônio, que tem colocado na mente dessa pessoa e ela tem que se suicidar. Sai daí agora, espírito da morte, deixa agora a vida deste homem, deixa a vida agora desta mulher. Sai agora do trabalho dela, sai do trabalho dele. Demônio, por nome de tranca-rua, é você que tem trancado a vida financeira desta pessoa. Sai daí, demônio, é você que está em forma de um câncer, é você que está no sangue dessa pessoa, é você que está no sangue como a leucemia. Sai daí agora, demônio, sai daí, você que faz essa pessoa sentir dor na coluna, dor nas pernas, dor no peito. Sai daí, demônio, é você que tem colocado uma cegueira na vida deste homem, desta mulher. Vai largando agora, eu te dou uma ordem em o nome do Senhor Jesus. Sai daí agora, eu te dou uma ordem em o nome do Senhor Jesus. Coloca as duas mãos para o céu, coloca as duas mãos para o céu com fé. Diga assim comigo, meu Deus. Diga com mais fé, meu Deus, eu peço a ti, Senhor, o Senhor derrama a tua unção sobre as minhas mãos, e quando eu colocá-las no alto da minha cabeça ou no local da enfermidade, que todo mal venha sair do meu corpo, da minha vida, da minha casa, dos meus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Gente, coloca as mãos no alto da cabeça ou no local da enfermidade. Se for um lugar íntimo, você coloca no coração com fé agora. Tudo é pela fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não fala nada não. As mãos de vocês já estão ungidas. Tudo é possível que crê. Agora todas as entidades malignas, Satanás dos infernos, demônio, é você que tem amarrado a vida dessa pessoa. É você que tem colocado vício nessa pessoa. Essa pessoa não consegue largar o vício. Demônio dos infernos, é você que tem colocado dores de cabeça constantes. É você, demônio, que tem oprimido a vida dessa pessoa. Essa pessoa não consegue dormir. Essa pessoa dá um passo para frente, 10 passos para trás. É você, demônios. Olha aqui, entidades malignas, Satanás dos infernos. Para você eu não peço, para você eu mando. Demônio dos infernos, demônio da enfermidade, você vai sair do rins dessa pessoa, você vai sair do coração dessa pessoa, você vai sair do pâncreas dessa pessoa, você vai sair do estômago dessa pessoa, você vai sair da coluna dessa pessoa, você vai sair do peito dessa pessoa, em o nome de Jesus, do Senhor Jesus. Todas as mazelas, joga a mão e diga: toda opressão, toda possessão, diga que não volta nunca mais. Bem forte para Jesus. Uhul! Acende Jesus aí. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Tem pessoas que acham que ela só é liberta quando manifesta uma entidade no corpo da pessoa. Não, irmãos. Deus, ele age de diversas maneiras. E eu creio que através da sua fé, que você estendeu as mãos sobre você próprio, eu creio que o mal já saiu. Quem crê, diga glória a Deus. A pessoa tem que crer. Os sinais seguirão aos que em meu nome expulsarão o quê? Se você creu, se foi com sinceridade, se você conseguiu através dessa oração pedir perdão para Deus, até do passado, se você conseguiu perdoar também, eu creio que Deus já fez algo na sua vida. Amém? Respira bem fundo. Diga assim: obrigado, Jesus, pelo ar que respiramos. Levante as duas mãos para os céus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus Pai,
E que a virtude e a comunhão do Espírito Santo esteja na sua vida, no seu comércio, na sua casa, no seu trabalho, não só hoje, mas para todo sempre. E aquele que crê, diga amém. Tchau, gente. Vão na paz do Senhor Jesus, tá bom? Uma boa noite aí. Quinta-feira tem culto, às 20 horas.